Gostaria de ter mais facilidade de expressar meus sentimentos. E é uma angústia que eu sinto muito. Na verdade, eu tenho bastante, assim. Eu me sinto que parte dos meus sentimentos são acumulados em mim, eu não consigo expressar. Com poucas pessoas eu consigo me abrir. Esse tema da masculinidade tóxica, que eu acho que afeta todos os homens, eu acho. Não tem muito como fugir disso. A gente pode reconhecer, mas fugir disso é muito difícil. Tem pessoas também que talvez sentem o mesmo, mas que nem tem noção disso, sabe? Tipo, já reprimiram tanto que vivem meio que nessa visão repressora. Porque a gente é criado com esse ideal de força, né? Como se nossos problemas emocionais, na verdade, nada mais fossem do que coisas que a gente tem que superar mesmo, então não vale nem a pena ser discutido. Homem que é homem de verdade não sente esse tipo de coisa, só segue com o seu dia e segue com seus objetivos. Não só os filmes, os livros também, os clássicos, né? Eu tenho esse ano tentado ler vários clássicos e é impressionante que nos clássicos é sempre ressaltado muito o cavalheirismo, né? Tipo, a função do homem de sempre proteger a mulher, assim, de sempre se colocar como um escudo para ela. Que aquilo, de certa forma, engrandece, dá uma nobreza para uma construção que, na verdade, é muito danosa para você. Você fala assim, nossa, eu vou me construir como aquele homem porque eu vou poder proteger as pessoas, a minha mulher vai ser uma pessoa protegida e honrada, e todo esse tipo de coisa, na verdade, é muito ruim. É muito ruim para você, porque você acaba criando uma necessidade de que você seja importante para a pessoa. Você precisa ser o protetor. Aquela pessoa precisa ser frágil, ela precisa precisar de você. E quando eu era mais jovem, quando eu estava começando a me relacionar com as pessoas, eu me via muitas vezes cavando a minha importância para as pessoas. Eu tinha uma carência de ser importante, então eu acabava cavando nos relacionamentos espaços onde eu pudesse demonstrar o quanto eu era importante para aquela pessoa. Então você acaba se portando dessa forma a sugar a outra pessoa, na verdade para sanar o seu desejo. E é por isso que é por isso que é tão fácil o homem ser abusivo no relacionamento, né? Assim, são muitos fatores que fazem com que estimulam a toxicidade, né? Que eu acho que é a grande parte da masculinidade tóxica, você tem que... Você não pode ser fraco, você não pode ter fragilidade, né? E a gente associa erroneamente com as emoções. E alguma outra coisa que me influencia, além dessa questão do homem ser protetor, a questão muitas vezes do homem ser inteligente, da valorização da inteligência masculina, daquele olhar científico que teoricamente dizem que o homem tem aguçado, e foi uma coisa bem subliminar, né? Na minha família eu via muito essa dinâmica dos homens sempre se portando nas reuniões como as pessoas que sabem e que falam, e as mulheres dando comentários breves, e os homens realmente vestindo aquele papel de, assim, carregadores do conhecimento. E isso me afetou muito, porque eu passei a vida inteira tentando provar que eu também era um grande detentor do conhecimento. Então eu acho que eu tive muitos momentos onde eu fui arrogante, e que eu pensei de uma forma arrogante justamente por querer provar que eu era aquele homem intelectual que sabia. Eu comecei a perceber que, na verdade, muitas vezes eu falava não para adicionar alguma coisa numa discussão, mas porque eu queria mostrar que eu sabia. Eu tinha que provar que eu tinha que ser o melhor possível, que eu tinha que tirar as melhores notas, que eu tinha que ser o mais inteligente. E apesar disso, por um lado, ter feito parte de algumas conquistas que eu tive na vida, de algumas coisas que eu me orgulho, isso também é muito duro, porque eu nunca acho que tá bom o suficiente. Eu vivo ansioso. Quando eu não acho que eu desempenho o papel que eu tenho que desempenhar, com a qualidade que eu preciso, com a qualidade que eu quero, que é muito que veio do entretenimento, da minha educação, tudo que me influenciou o que sou hoje, eu não consigo isso, eu começo a me sentir mal, assim. E aí, tipo, eu não consigo me expressar dessa forma. Eu quero ainda vender essa ideia que eu sou perfeito, e é isso, é aquilo. Só que depois, quando eu vejo que eu não consigo me apresentar o meu desempenho que eu me comprometi a me desempenhar na minha cabeça, eu me sinto mal. Chorar, você se deixa muito mais vulnerável, tipo, você fica tudo frágil e toda a sua questão masculina, o seu ideal masculino fica todo quebrado. Engraçado que praticamente só consigo me expressar com mulher. Dificilmente consigo me expressar com os homens. Eu sinto que é diferente, né? Acho que com homens você fala de uma maneira mais grosseira às vezes, entendeu? Até porque você espera uma resposta grosseira também, muitas vezes. Fala tipo, cara, tá se preocupando demais, homem que é homem, deixa pra lá, entendeu? Terminou, foda-se, vai na balada, pega não sei quantos que passa.
Eu acho que a discussão com a mulher, eu tenho, tipo, menos medo de ser julgado. Acho que com mulher você tá. Com as mulheres você tá esperando uma compreensividade maior em geral. Eu acho que com minha mãe eu consigo me abrir de uma forma, com minha namorada eu consigo abrir de outra e com meus amigos de outra, né? Mas eu acho que há bastante diferença. Com meus amigos eu só consigo expressar o sentimento de felicidade e de vitória. Já com minha namorada, com minha mãe, eu já consigo expressar os momentos que eu tô triste, mais dificuldade, mais insegurança. Às vezes não é nem porque a pessoa faz por mal, às vezes a pessoa simplesmente. Você sente que ela não vai entender direito. E aí você acaba ficando calado. Tipo, não acho nem que eles me dão esse ambiente que eu vou ser julgado. Mas eu tenho medo de ser julgado por tudo aquilo que eu vejo no mundo, assim, na sociedade. Geralmente conversa entre homens assim, quando você fala sobre uma coisa assim, tem que ser num contexto certo. Senão é muito provável que o seu amigo homem simplesmente não leve a sério ou zoe. Mas falar em grupo assim é muito difícil. Porque às vezes esse mesmo amigo seu que vai te zoar falando essas coisas aqui, ele só vai fazer isso quando estiver em grupo. Quando estiver sozinho, só você e ele não vai fazer isso. Ele vai te ouvir e te responder de uma maneira que você vai considerar boa, adequada, assim, você vai se sentir confortável falando com ele. É muito uma disputa entre, tipo, o que o meu corpo quer, o que eu quero, tipo, o que eu quero sentir, o que eu quero renegar, o que eu quero reprimir. E, tipo, é uma discussão constante. Todo homem tem alguma prisão mental. Então, sempre que um tenta falar sobre isso, tenta se libertar, os outros sentem esse desconforto de ser uma coisa que eles não falam sobre. Então, o reflexo acaba sendo calar a pessoa, né? Eu sinto que alguns homens, né, principalmente pelas minhas experiências, né, assim, vezes que eu já bebi com alguns amigos que nunca se abrem quando estão sóbrios e quando estão bêbados começam a chorar e falar de todos os problemas da vida. As mulheres já se sentem mais inclinadas, em geral, né, assim, não tem tanta vergonha de se abrir, enquanto os homens têm. Então acaba que o álcool funciona como um grande destrave. Enfim. Isso é uma coisa triste, né, um pouco, porque assim, não deveria ser só bêbado que a pessoa se sente confortável para falar sobre a vida. Eu acho que deveria ser sempre, né, porque você ficar guardando isso dentro de você é péssimo. Sei lá, quando eu saía antigamente, quando eu ia pra festa, quando eu ia pra bar, com os amigos, eu sempre percebia assim. Tomava 2, 3, 4 cervejas, tomava um corote ali, e sempre acontecia isso. E a gente falou, cara, eu te amo muito, eu te adoro, sou apaixonado por você. Aí eu começava a tocar um pagode, tocar um sertanejo, e a gente começava a se abraçar e se amar. E eu acho que isso realmente não acontece quando a gente tá sóbrio. É muito desconfortável você demonstrar carinho pelos seus amigos homens, falar que ama. E é mais fácil com a mulher, né? Porque tem toda uma questão dentro do imaginário do homem que embeleza o amor pela mulher e que, de certa forma, zoa o amor do homem pelo homem, né? Aquela fraternidade, ela fica num... É um campo muito estranho, né? Porque o homem tem muito orgulho dos seus amigos, mas é sempre uma coisa muito viril, muito restrita, muito contraída, entendeu? Então, essa diferença fica muito clara. Mostra como o homem é retraído com seus sentimentos. Eu só sei que quando era criança eu chorava muito, muito, muito. E ao mesmo tempo, um dos meus maiores medos era chorar em público. Talvez porque era um pouco vergonhoso chorar em frente de um amigo, chorar na sala, assim. Então eu acho que foi um negócio que meio que fui aprendendo a, tipo, segurar, assim, e meio que, calma aí, não chore. Tipo, às vezes realmente saem umas lágrimas, tipo, fazia parte, só que, tipo, 90% daquelas lágrimas era, tipo, eu segurando, assim. Reprimo o choro, eu não curto chorar em público, na frente de qualquer pessoa, assim, não gosto de chorar nem na frente da minha família. Eu acho que é uma situação que você... Eu não sei explicar por que eu não gosto, mas assim, sempre que me perguntam, mas por quê? Eu digo que assim, eu me sinto exposto. Na minha estrutura familiar, assim, mesmo sendo muito forte, ainda chega alguns momentos que, tipo, se eu tô sendo muito fraco, sendo muito sentimental, eu não recebo, tipo, porra, seja homem, porra, se levanta, tipo, eu sei que é tudo pra me fazer bem, sabe? Mas as porras devem entrar muito no subconsciente da pessoa, assim, tipo, porra, se eu ser fraco de novo, ou chorar, ou ficar triste com uma parada, eu vou ser julgado, assim. Você sentir que aquelas pessoas não vão te entender, entendeu? Ou que vão te zoar, ou que vão te deixar desconfortável, eu acho que isso é o que te influencia mais a te calar. E
é horrível, né? Você sentir isso quando você tá no meio de pessoas que, teoricamente, são suas amigas, né? Pô, quando eu era criança, tipo, era completamente normal todo mundo se chamar de viado. E, tipo, era um xingamento, tipo, a gente nem parar pra pensar por que tipo, a gente tá chamando o cara de viado pra xingar ele? Por que a gente tá vendo isso como se fosse um xingamento? E eu não sei, eu acho que aí faz isso também pra reforçar a nossa masculinidade. Assim, até da minha família, assim, eu era, assim, gostava de rock, gostava de música emo quando eu era mais novo, então eu pintava a unha, às vezes eu gostava de usar maquiagem e, assim, tinha membro da minha família que não falava comigo, assim, me via daquela forma e falava que se eu não tirasse ia parar de falar comigo. Isso aconteceu bastante, assim, familiares próximos que não conseguiam entender outras formas de se ser homem, outras formas de ser. Eu recebi a notícia de que meu pai tinha falecido enquanto eu estava no sítio da escola, né? Então tava todo mundo lá, todo mundo, assim, toda a série da escola tava lá. E eu, obviamente, senti muita vontade de chorar. E eu chorei, eu tentei reprimir, mas não foi, tipo, não consegui fazer isso. Então, eu acho que essa é a principal história de uma vez que eu tentei reprimir os sentimentos, porque eu não queria chorar na frente de todo mundo. Mas eu não consegui, eu só chorei e, enfim, foi isso. Mas é idiota, né, pensar isso. Era óbvio que eu deveria ter chorado e óbvio que ninguém iria... Oh, meu Deus, ele tá chorando. Sim, ele tem um excelente motivo pra chorar. Enfim. Aí se acontece alguma coisa que gera algum mini estresse, que provavelmente eu não faria, não teria estresse nenhum, não ficaria com raiva, acaba explodindo muito mais. Porque eu sou com angústia. Era mais fácil pra mim ficar estressado e brigar com alguém do que chorar. E eu fiquei até em dúvida se eu ia falar isso, mas como eu tô aqui falando justamente sobre esse assunto, que é a nossa dificuldade que a gente tem de se abrir, né, nós homens, eu acho que é o momento. E é uma coisa que tem a ver com a minha família, assim, entre aspas, que é a minha história, na verdade. O meu pai biológico, por volta dos meus 2 anos, ele abandonou nossa família. Ele foi embora. E isso é muito difícil de lidar, né? Isso é muito triste. Mas eu não deixei essa tristeza acontecer. Eu reprimi essa tristeza. Para falar a verdade, eu não lembro se alguma vez eu já chorei por causa disso. Que para mim não faz sentido nenhum, né? O que aconteceu foi que eu peguei esse sentimento, essa tristeza, e transformei numa vingança, uma espécie de vingança. E isso não foi uma coisa consciente, foi um processo inconsciente, que eu só fui descobrir muito depois, com muitas sessões de terapia. Mas o que eu acabei fazendo é que eu senti que eu tinha que provar para mim mesmo e para ele que ele fez uma decisão errada. Ele não deveria ter feito isso. E para provar isso para mim, eu tinha que provar que eu tinha que ser o melhor possível. Que eu tinha que tirar as melhores notas, que eu tinha que ser o mais inteligente. E eu só fui entender muito depois. E eu sempre tive muito medo desse outro, de meio que me ver vulnerável, que eu acabei perdendo a capacidade de meio que sentir quando tô sozinho, porque eu meio que fui criando esse mecanismo de defesa por causa do outro, só que acabei criando para defender de mim mesmo. Porque não é nem que eu falo, que eu penso assim, não posso chorar. Eu só não choro, assim. Uhum. Eu me reprimo, assim, chorar. Mesmo que eu vejo que eu não quero chorar, não sai lágrima. Aí começa a falar, cara, será que eu não tenho tristeza e tal? Mas na real é pior do que isso, tipo, o meu corpo não deixa mais. Isso é muito ruim, porque com o tempo meio que eu perdi a capacidade de chorar. Tipo, quando meu avô morreu, realmente eu não consegui chorar, mesmo tipo, estando triste. Eu não consegui me soltar, eu não sabia o que eu estava sentindo. É uma coisa que eu percebi, na verdade, esse ano, que assim, tem a ver com o meu curso. Muitas vezes, durante a minha faculdade, eu me deparo com casos que são muito tristes. São casos de crianças que vão passar a vida sofrendo e não vão chegar a ser adultos porque vão ter complicações, vão ter doenças que vão impedir isso. São pessoas que vão passar a vida toda com dor por causa de doenças crônicas. E isso dói.
é porque a gente sente empatia. Eu sentia inicialmente, porque esse baque, né, esse baque inicial, não tem como a gente fugir disso, mas depois eu tentava ignorar. Só que quando a gente ignora a nossa empatia, a gente perde a nossa humanidade. E isso não acontece do dia para a noite, né? Isso é uma coisa que que vai acontecendo e você vai ignorando aquela coisa e quando você vê, você é um profissional frio. Você é uma pessoa distante, que não consegue se relacionar, né, da maneira que você deveria. Meu nome é Bruno Lima e eu tenho 22 anos. Meu nome é Otávio, tenho 19 anos. Eu sou o Leonardo, tenho 20 anos. Meu nome é John, eu tenho 20 anos. Eu sou o Bento, eu tenho 20 anos. Então toda vez que eu choro, tipo, eu aproveito esse momento, tipo, me solto tudo. Que eu acho um sentimento muito bom. É uma espécie de catarse, tipo, é ótimo, eu amo. Só que infelizmente não acontece sempre. Eu não sei como descrever, porque é um sentimento obviamente triste, só que muito bom ao mesmo tempo. Tem um senso de libertação.